Recentemente, a Polkadot fez uma grande revelação para o mercado da sua atualização da Polkadot 2.0. Nesse vídeo, a gente vai avaliar as melhorias, vai falar sobre a Polkadot, o que mudou e a perspectiva de futuro dessa criptomoeda tão promissora. Então vem comigo nesse vídeo, eu vou te explicar o passo a passo. Fala pessoal, Matheus Felipe Braga aqui e eu tenho hoje a missão de te apresentar a Polkadot 2.0. Espero que você tenha acompanhado a Polkadot nos últimos meses e tenha visto essa revolução e eu vou explicar o passo a passo de fato sobre a atualização, o que mudou e as coisas mais relevantes que você precisa saber que podem impactar, é claro, no preço do ativo no futuro. Então vamos lá pro vídeo agora. Bom, gente, vou fazer uma apresentação aqui para vocês e a gente sabe que a Polkadot tem à frente o Gavin Wood, né, que foi parte da equipe de desenvolvimento do Ethereum e saiu para criar esse ecossistema, segundo ele, mais descentralizado e mais escalável. Basicamente, a Polkadot foi criada dentro de um mecanismo criado pelo Substrate. O Substrate, você tem a capacidade de criar blockchains específicas para resolverem problemas específicos. Então, você tem blockchains criadas pela Polkadot, a Polkadot é uma camada zero, que cria outras blockchains com funções como DeFi, NFTs, como jogos, enfim. Essa capacidade cria um mecanismo de blockchain modular, é um mecanismo adaptativo para soluções específicas de mercado. E dentro da figura central da Polkadot, o que a gente tinha antes? A Relay Chain, as Parachains, as Parathreads e as Bridges. Vamos ver qual foram as relações entre esses mecanismos que mudaram a partir de agora. Isso com certeza vai impactar o mercado nos próximos meses. Bom, olha só como era a arquitetura da rede Polkadot. Então você tinha a rede central, né, a camada central, que é a Relay Chain, que é basicamente a camada de segurança, de validação, do staking, e aí você tinha ao redor delas os spots de Parachains. Parachains são blockchains criadas pela Polkadot através do seu ecossistema com funções específicas. Por exemplo, Moonbeam, Parallel, Acala, Asta, você tem esses tipos de Parachains com funções específicas conectado à Relay Chain. E você também tinha as Parathreads e as Bridges. Parathreads são aplicações ali que são desenvolvidas de forma mais rápida e as Bridges fazendo pontes ali, como por exemplo com a Ethereum, com a Solana, o Avalanche, enfim. Então você tinha esse mecanismo. Só que isso tem mudado. Só para você ter uma ideia de forma mais fácil e mais detalhada sobre os slots, olha só, você tinha os slots das Parachains. Essas Parachains poderiam se comunicar entre elas e também fazer pontes com outras blockchains. A comunicação entre elas, nós vamos ver esse vídeo, que tem uma característica da XCM, né, que é essa capacidade de conversar entre parachains diferentes. E também as bridges, com pontos como, por exemplo, a Moonbeam faz com a Ethereum. Esse aqui são os exemplos das parachains, né, Moonbeam, Acala, Parallel, Asta, Clover Finance, enfim. Todas elas parachains que precisavam vencer o sistema de leilões, travando o token DOT dentro do ecossistema e aí conseguindo desenvolver. Só que tinha um problema que a Polkadot não estava conseguindo resolver. Qual é? Essas parachains, elas acabavam tendo um compromisso muito longo com a Polkadot. Isso afastou vários desenvolvedores do mercado que queriam testar um pouco mais a Polkadot. Isso fez com que poucos desenvolvedores criassem mais projetos dentro da Polkadot, impediu mais escalabilidade da rede. Isso agora vai mudar com a Polkadot 2.0 e eu vou explicar para você. Então, o que muda a partir de agora? Bom, no modelo antigo, por exemplo, você tinha um sistema de leilões que travava esse token DOT. Porém, você tinha uma alocação de espaço por muito tempo. Isso tinha dificuldade de atrair novos desenvolvedores, porque tinha pessoas que queriam só apenas testar a rede Polkadot, dificultando ainda a escalabilidade do ecossistema. E a partir de agora, cria um sistema mais flexível. Um sistema mais flexível que vem competir diretamente com o sistema do Ethereum. Esse sistema, que a gente chama de Polkadot 2.0, Gavin Wood trouxe como Agile Polkadot. E basicamente é uma agilidade maior e flexibilidade para todo o ecossistema da Polkadot. Ele criou duas novas aplicações interessantes que eu vou explicar, que é a Core Rental e Instantaneous Core Time. Esses dois vão mudar completamente o mecanismo das parachains e parathreads e vão favorecer o desenvolvimento de aplicações dentro da Polkadot. Tudo isso junto vai facilitar e favorecer que os produtos sejam criados de forma mais rápida e mais ágil. Então vamos explicar, por exemplo, a Core Rental, que é basicamente o aluguel principal. Antes, as parachains, elas tinham que queimar tokens DOT, ou seja, antes as parachains tinham que travar token DOT, e esse contrato ele era longo, por um longo período de tempo. O que vai acontecer a partir de agora? Core Rental, ele é específico para as chains, e quando a parachain quiser ocupar um espaço na blockchain da Polkadot, vai ser emitido um NFT, e esse NFT com posse da parachain vai permitir quase
4 semanas de uso daquele espaço. E aí você vai gerar 4 semanas de core time. Isso vai gerar um maior dinamismo e menos comprometimento de longo prazo. E aí você deve perguntar, mas isso não é ruim para o longo prazo da Polkadot? Na verdade, não. Nesse espaço agora de adoção, ela vai favorecer com que mais desenvolvedores apliquem dentro da Polkadot. A ideia central é justamente atrair mais desenvolvedores. E no caso das parathreads, o que a gente tem? Um novo mecanismo de instantaneous core time. Se a core rental, o aluguel principal, ficam para as parachains com 4 semanas de uso, aqui é diferente, é mais simples ainda. Então você vai utilizar por bloco, é pagamento bloco por bloco. Então usou, paga. Não usou, não paga. Isso vai favorecer com que as parathreads testem a rede e depois quiser escalar como uma parachain, ocupando um espaço maior e de mais tempo na Polkadot. Só para você ter uma ideia, com essa atualização, também vai permitir que as parathreads testem a rede, por exemplo, para um evento específico e tudo mais, e depois elas possam migrar, caso elas queiram, para se tornar uma parachain, levando tudo que ela desenvolveu já como parathread para o próximo slot de parachain. Isso vai dar um up muito grande na rede de adoção. E uma pergunta muito forte que fizeram para o Gavin Wood. Bom, beleza, mas essas Polkadots que foram utilizadas, esses tokens dots que foram utilizados para ter mais tempo na rede, para pagar bloco por bloco, o que vai acontecer com elas? E a comunidade sugeriu duas coisas. A primeira, que é o burn, que é a queima, para diminuir essa inflação da rede da Polkadot, que hoje gira em torno de 15% e meio, a inflação real da Polkadot, ou você transferir esses tokens para a tesouraria, porque nos últimos anos a Polkadot tem utilizado os recursos da tesouraria para desenvolvimento de carteiras, para desenvolvimento de melhorias dentro das aplicações. Isso financiaria o desenvolvimento da própria Polkadot. E para modo comparativo, como é que vai ficar? A Polkadot vai ter um aluguel de espaço por tempo menor. Então todas as aplicações que quiserem criar dentro da Polkadot vão ter uma maior flexibilidade. E no caso do Ethereum, você tem competição por bloco e leilão por espaço, aumentando os custos e também diminuindo a escalabilidade da rede. Vai favorecer demais a Polkadot como concorrente. Não para por aí. O Gavin Wood também trouxe a mudança dentro do mecanismo da Relay Chain, dentro do mecanismo da Polkadot como um todo. Vai funcionar agora sim. Antes, a Polkadot 1.0 era formada pela Relay Chain central que se conectava com todas as outras parachains. Isso gerava um mecanismo de segurança, porém não tanta escalabilidade como no novo formato. Nesse momento agora, as parachains elas vão se dividir por grupos, e esses grupos específicos por funções específicas. Isso vai favorecer criar soluções para os clientes, para os usuários da rede Polkadot, através de um novo mecanismo chamado Accord, que eu vou explicar agora. O Accord, ele vai mudar o mecanismo da Polkadot, porque a Relay Chain que antes era única, ela vai se subdividir e também todas as parachains elas vão se agrupar e comunicar entre si. Isso vai favorecer um arranjo em que soluções específicas para os clientes sejam utilizadas e sejam criadas. Basicamente, os contratos vão ser compartilhados com as parachains da Polkadot. Antigamente, a gente tinha o XCM, que era a comunicação entre as parachains, mas agora a gente vai ter, além disso, comunicações em grupos. E mais do que isso, esses contratos compartilhados vão criar uma interface para que produtos sejam criados para os usuários e sejam produtos fáceis e rápidos de utilizar. Portanto, o front-end, que é essa parte de uso, né, que é quando você abre um site e vai estar lá procurando um serviço, um produto específico, vai ser simples de utilizar. Mas por trás, várias parachains vão estar conectadas, dando por trás uma escalabilidade, soluções e também barateando o custo das transações dentro da aplicação. De frente, o front-end vai ser simples, fácil e até bonito de utilizar para o cliente, enquanto o back-end você vai continuar com a segurança, com a facilidade, a blockchain e também a descentralização da Polkadot. Mas não para por aí. A Relay Chain, por exemplo, não será no mesmo formato. Ela, como eu falei, ela vai ter um rearranjo dentro do ecossistema, onde vai dividir aquele mecanismo central único em vários mecanismos para compartilhamento de informações. Isso vai favorecer também para que outras funções sejam integradas, além de pontos de validação, governança e etc. Isso vai ajudar a escalabilidade da rede da Polkadot, ao mesmo tempo que barateará ainda mais as transações, mais ainda do que é hoje. Mas deixa eu te perguntar, será mesmo que a Polkadot agora vai dar um passo que vai colocar em xeque o Ethereum, a escalabilidade do Ethereum ou de outras concorrentes? Me responde aí. Será que Cosmos, Polkadot ou Ethereum levam a principal nessa corrida dos contratos inteligentes e escaláveis? Gostei desse vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal para ver mais análise de mercado, mais análise de criptomoedas. Matheus Felipe Braga e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!